Olá meus amigos criadores, bem-vindos ao Canaril Santos Costa. Hoje venho falar sobre mais uma raça de canários de porte, o canário Gloucester Fancy. A raça, ou uma das raças mais criadas em todo o mundo. Aproveito para pedir desde já que coloquem like no vídeo, que partilhem o vídeo e que subscrevam o canal. Ativem ainda o sininho para receberem uma notificação sempre que seja colocado um novo vídeo no canal. História do canário Gloucester. A história do canário Gloucester está bem documentada. Em 1918, a Sra. L. Rogerson, de Cheltenham, residente no condado de Gloucestershire, Inglaterra, pensou em selecionar um pequeno canário durante os seus tempos livres. Para o efeito, adquiriu exemplares de duas raças dos canários mais pequenos que encontrou. O canário Arthur Roller, adquirido a um comerciante de pássaros, e o canário Crest, adquirido ao criador John Macleay, de Kirkintilloch, Escócia. Durante 2 anos, cruzou as aves mais pequenas obtidas do cruzamento dos canários referidos e, em 1920, adquiriu alguns canários Borders, dos mais pequenos que encontrou, pois naquele tempo eram menores que hoje em dia, ao criador J. M. Madigan, de Cheltenham, Inglaterra. Durante vários anos, cruzou as aves mais pequenas coroadas, obtidas desses cruzamentos, com as aves sem coroa. O seu objetivo era obter aves com cerca de 10 cm de comprimento. Uma vez alcançado o tamanho de 12,5 cm, continuou com tenacidade e empenho, cruzando aves pequenas com coroa com aves pequenas sem coroa, até conseguir tirar aves com cerca de 12,43 cm de comprimento. O seu objetivo ainda não estava alcançado e continuou tentando atingi-lo por mais uns anos, até que, em 1935, chegou ao seu desiderado. Entre 1919 e 1924, a Sra. Rogerson expôs os seus pequenos exemplares em alguns concursos, aos quais chamou de Miniature Crests, que despertaram a atenção dos outros criadores, atraídos pelo pequeno tamanho das suas aves com coroa, cheias de vitalidade. Em 1922, J. Macleay e J. M. Madigan decidiram dar uma ajuda à Sra. Rogerson, tendo adquirido alguns dos seus pequenos exemplares, os quais foram cruzados com os canários mais pequenos que ambos tinham nos seus aviários. Canários Crest miniatura no caso do criador Macleay e canários Border no caso do criador Madigan. Em 1925, a Sra. Rogerson expôs 2 canários com coroa na classe de Any Other Variety na maior exibição inglesa na altura, a British National Exhibition, a qual ocorreu em Londres. As aves foram julgadas pelo juiz e criador John Macleay, as quais chamaram a atenção de um dos maiores criadores da época e também juiz, o Sr. A. W. Smith, de Londres. Foi Smith que chamou às aves com coroa de Gloucester Corona e Gloucester Consort aos exemplares de cabeça lisa. Foi ainda Smith que reuniu os primeiros criadores da raça no então recém-criado Gloucester Fancy Canary Club. Macleay foi elegido como o primeiro presidente. Posteriormente, em 1925, foi elegido como presidente A. W. Smith, o qual elaborou o primeiro estandarte de excelência da raça e apresentou o primeiro desenho, o chamado modelo de perfeição. É a partir de 1925 que a raça do canário Gloucester começa a se tornar mais famosa. Primeiro nas Ilhas Britânicas, depois, e pouco a pouco, na Europa continental e no resto do mundo. Atualmente, é uma das raças mais conhecidas e criadas em todo o mundo. É um canário de porte das raças mais pequenas da atualidade, tendo como tamanho standardizado os 11 cm. As aves coroadas deverão ter a coroa redonda e cheia, com o ponto central no meio da cabeça e aderente à nuca. Os olhos deverão ficar visíveis. As aves consorte deverão ter a cabeça o mais redonda e larga possível, com sobrancelhas bem marcadas
e com bochechas cheias. O bico deverá ser cônico e pequeno. As costas deverão ser bem preenchidas e levemente arredondadas. As asas deverão ser justas ao corpo, sem se sobreporem na parte final. O peito deverá ser volumoso, redondo e largo. O pescoço cheio, invisível na terminação da cabeça e no início do corpo. A plumagem deverá ser fechada, justa, brilhante e com cor natural. A posição deverá ser semi-ereta. Deverá ser uma ave ativa, em movimento. A cauda deverá ser curta, estreita, com a mesma inclinação das costas. As patas deverão ser curtas, ligeiramente curvadas. Coxas não visíveis. Todas as cores são aceites, excepto a cor vermelha. Boas criações ou mudas. Um forte abraço.